Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o sétimo episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452, e hoje nós vamos do artigo 146 até o 161. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 5 dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. Artigo 146. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Artigo 147. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior. Artigo 148. A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial, para os efeitos do artigo 449. Seção 6 do início da prescrição. Artigo 149. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. Seção 7. Disposições especiais. Artigo 150. O tripulante que, por determinação do armador, for transferido para o serviço de outro, terá computado, para o efeito de gozo de férias, o tempo de serviço prestado ao primeiro, ficando obrigado a concedê-las o armador em cujo serviço ele se encontra na época de gozá-las. Parágrafo 1º. As férias poderão ser concedidas a pedido dos interessados e com a quiescência do armador, parceladamente, nos portos de escala de grande estadia do navio, aos tripulantes ali residentes. Parágrafo 2º. Será considerada grande estadia a permanência no porto por prazo excedente de 6 dias. Parágrafo 3º. Os embarcadiços, para gozarem férias nas condições deste artigo, deverão pedi-las, por escrito, ao armador antes do início da viagem, no porto de registro ou armação. Parágrafo 4º. O tripulante, ao terminar as férias, apresentar-se-á ao armador, que deverá designá-lo para qualquer de suas embarcações ou o adir a algum dos seus serviços terrestres, respeitadas a condição pessoal e a remuneração. Parágrafo 5º. Em caso de necessidade, determinada pelo interesse público e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador ordenar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, ressalvado ao tripulante o direito ao respectivo gozo posteriormente. Parágrafo 6º. O delegado do trabalho marítimo poderá autorizar a acumulação de 2 períodos de férias do marítimo, mediante requerimento justificado. Inciso 1. Do sindicato, quando se tratar do sindicalizado. E, inciso 2. Da empresa, quando o empregado não for sindicalizado. Artigo 151. Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela capitania do porto na caderneta matrícula do tripulante, na página das observações. Artigo 152. A remuneração do tripulante no gozo de férias será acrescida da importância correspondente à etapa que estiver vencendo. Seção 8 das penalidades. Artigo 153. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas com multas de valor igual a 160 BTN por empregado em situação irregular. Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em dobro. Capítulo 5
da Segurança e da Medicina do Trabalho. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 154. A observância em todos os locais de trabalho do disposto neste capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Artigo 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, inciso 1, estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos deste capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. Inciso 2, coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Inciso 3. Conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e medicina do trabalho. Artigo 156. Compete, especialmente às delegacias regionais do trabalho, nos limites de sua jurisdição. Inciso 1. Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessárias. Inciso 3. Impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste capítulo, nos termos do artigo 201. Artigo 157. Cabe às empresas, inciso 1, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Inciso 2. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Inciso 3. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Inciso 4. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Artigo 158. Cabe aos empregados. Inciso 1. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. Inciso 2. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Inciso 3. Conhecer, em segunda e última instância, dos recursos voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. A linha A observância das instruções expedidas pelo empregador, na forma do item 2 do artigo anterior. A linha B. Ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Artigo 159. Mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes deste capítulo. Seção 2 da inspeção prévia e do embargo ou interdição. Artigo 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Parágrafo 1º. Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos que a empresa fica obrigada a comunicar prontamente à Delegacia Regional do Trabalho. Parágrafo 2º. É facultado às empresas solicitar prévia aprovação pela Delegacia Regional do Trabalho dos projetos de construção e respectivas instalações. Embargo ou interdição. Artigo 161. O delegado regional do trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e eminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão tomada com a brevidade que a ocorrência exigir as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnios de trabalho. Parágrafo 1º. As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas determinadas pelo delegado regional do trabalho. Parágrafo 2º.
A interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e, ainda, por agente da inspeção do trabalho ou por entidade sindical. Parágrafo 3º. Da decisão do Delegado Regional do Trabalho, poderão os interessados recorrer, no prazo de 10 dias, para o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ao qual será facultado dar efeito suspensivo ao recurso. Parágrafo 4º. Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se, em consequência, resultar em danos a terceiros. Parágrafo 5º. O delegado regional do trabalho, independentemente de recurso, e após laudo técnico de serviço competente, poderá levantar a interdição. Parágrafo 6º. Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Galera, é isso aí. Esse foi o 7º episódio da CLT, Decreto-Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e deixe aí seu comentário para críticas e sugestões. Galera, é isso aí. Até a próxima. Bons estudos e tchau!